Então a gente tá com um casal de 2 missionários aqui da IA Church. A gente tá muito feliz em receber vocês aqui, gente, de verdade. Obrigado pela... Ainda mais que você, grávida de 7 meses já. Nós que agradecemos o convite. Nós que agradecemos, é um prazer. Muito bom, mas um prazer. E acho que, até para contextualizar o pessoal, conta pro pessoal o que é um pouquinho da IA Hope, como surgiu, é um sonho de vocês, como é que é isso? Quer falar? Bom, a história da IA Hope é um pouquinho longa até, né? Para pouco tempo, vamos dizer assim. Mas começou na pandemia, então bem no início da pandemia. Foi. 2021? 2021? Uhum. Isso. Aí a Erika e o Ramon chamaram a gente para um jantar na casa deles. E aí eles perguntaram, como que Deus chamou vocês para missão, como que foi o chamado de vocês. Isso a gente já estava trabalhando no Ministério de Missão, na igreja há anos, trabalhando. E eles já sabiam da história. Então a gente achou estranho. Nossa, por que eles estão perguntando isso de novo, né, e tal. Tava só armando a armadilha. Tá. Aí a gente contou, normal. E aí no final, aí eles falaram, né, falaram assim, agora a igreja tá numa nova fase, uma fase de expansão. E a gente entende que é o momento de estar enviando vocês. Aí a gente ficou meio surpresa, mas a gente esperava que isso ia acontecer em algum momento. Ela falou que nesse processo de expansão da igreja, em uma conversa deles com Lamartine, eles viram que já era o tempo da gente começar um trabalho de desenvolvimento social fora do país e tal. Mas aí ela explicou tudo isso. De nome, né? Foi. Logo que mudou de nome. Isso, foi exatamente nessa fase. Bem nessa fase de transição, de mudança da igreja, eles nos chamaram e aí fizeram um desafio. E aí... Aí a gente ficou ouvindo, né, só, a gente não falou nada. Aí quando ela falou assim, e o lugar que a gente escolheu, eu tava falando com meu pai, e ele falou que tinha que ser um lugar que falasse português. E na época foi engraçado porque a gente não pensou em Moçambique. A gente já sabia do pastor Israel, da ida do pastor Israel. A questão de Portugal. A primeira coisa que veio na minha cabeça é Portugal. Sim. Tipo, minha irmã, ela mora em Portugal. E aí a gente tava conversando e aí ela fala que, tipo, tem uns ciganos, tem alguns problemas sociais lá e tal. E aí os ciganos moram numa condição muito ruim. Aí eu falei, putz, será que é Portugal para trabalhar com esses caras? Será que a gente vai fazer alguma coisa assim? Nem me passou na cabeça Moçambique. E eu até já tinha ido pra Moçambique. Já. Eu ia falar isso agora. Você ficou um tempo em Moçambique, né? Foi sua primeira viagem missionária ou não? Não. Quando Não, você já foi tinha ido fora, pela Jucu. fora do país, sim. Fora do país, foi. Aqui a gente tinha feito já campanha de King's Kids, tinha ido pra Milton Brandão. Mas de período mais longo, a sua viagem foi. missionária? Então foi. E eu fui quando eu tava no seminário, né? Então eu fui pro seminário, aí a viagem, como se fosse de conclusão de curso, assim, foi pra lá. E você ficou quanto tempo lá a primeira vez? No seminário ou na viagem? Na viagem. Na viagem, 20 dias. E aí tudo um ano, né? Tudo um ano. Sim. Foi um ano no geral. E aí, quando ela falou que tinha que ser um lugar que falasse português, a gente não pensou em Moçambique em nenhum momento. Aí a gente falou, nossa, será que é Portugal? E não sei o quê. Aí, quando... Mas eles não tinham escolhido ainda Moçambique. Sim. Não, é que eles já já tinham escolhido, Eles já tinham nos falado, Moçambique. Aí a gente falou, tá bom, né? Aonde? Aí ela falou Moçambique. Quando ela falou Moçambique... A Carol começou a chorar, mas, tipo, copiosamente. Não foi tipo, estou alto. emocionado. Foi tipo... Todo mundo parou assim, olhou pra ela. Você tem algum problema com você? É um não, isso, tipo assim, tá tudo bem. Foi bem isso, assim. Foi muito engraçado, né? Porque tava o Ramon na minha frente, a Erika do lado dele e o Lucas do meu lado, né? O Ramon ficou olhando assim, tipo, o que todo tá mundo, acontecendo? né? Todo mundo, né? Todo mundo parou pra te olhar e você chorou. Mas um parênteses do porquê Moçambique, né? Que eu acho que é uma história bem legal. Antes do Ramon e da Erika estarem aqui, eles foram fazer seminário nos Estados Unidos, ficaram um tempo lá. O Ramon estava tendo uma aula e a Erika na casa dela, e Deus tinha dado uma visão para ela. Ela estava como se fosse voando assim, né, em cima do globo, e ela viu um país, tipo um desenho geométrico assim. Como que é o desenho? O desenho... Só o contorno, tipo né, esse daqui, ó, o país, chaveirinho. assim. Ela viu o contorno do país, de cima do globo, e aí ela falou, ué, o que é isso, né? Aí ela foi pesquisar, ela enxergou um nariz ali no desenho de Moçambique,
Ela falou, o que é isso? Foi pesquisar Moçambique. E ela guardou aquilo no coração dela. Uhum. E aí, quando eles estavam tendo a conversa com o Lamartine, o Lamartine falou, olha, eu quero que seja um país que fale português. Ela se lembrou da visão. Nossa. E ela lembrou de Moçambique. Aí ela falou, Moçambique. Ele falou, tudo bem. Só que Moçambique tinha sido o país que a Carol tinha feito a primeira viagem dela. Então, já tinha tido um contato. Essa emoção, esse choro, tipo, que você teve, foi porque você era um país que você queria voltar? Ou, tipo, por algum outro... Era porque você queria voltar? Eu até falo no livro, lá pro final, que quando eu fui embora de lá, eu fiquei com essa sensação que eu ia voltar. Só que eu imaginava que isso ia ser uma sensação normal. Você vai pra algum lugar que você gosta, eu vou voltar aqui. você fica com vontade de voltar. Mas era uma sensação, assim, que era mais uma convicção, acho, do que só um desejo de voltar. Era um negócio muito latente, assim. Isso, Então, acho que quando eles falaram, acho que retomou, sabe, essa emoção toda e tal. Eu fiquei em prantos lá. Mas aí deu tudo certo. E aí, como é que foi o processo de preparo de vocês, assim, entre vocês receberem esse convite até se concretizar a ida de vocês pra lá a primeira vez? Essa Demorou um foi pouco. Difícil. Porque foi na pandemia, né? Sim. Que veio o convite, então... Sim, então, do tempo que a gente teve o convite até a nossa primeira ida, demorou 2 anos. Demoraram 2 anos. Então, por conta da pandemia... Foram 2 anos, em todo o tempo desses 2 anos foi, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. Foi isso. Segurar mais um pouquinho. E era por conta da pandemia, né? Porque tipo, agora dá, agora vamos, tem uma janela. Não dá, fechou tudo. Agora vai, tem uma janela. Não dá. E com o Pastor Israel também foi assim, né? Pra Foi. Portugal. Também. Foi, você vai. E aí ia, mas não dava. Mas não dava. Mas eu queria só voltar um pouquinho antes da gente voltar nesse assunto da Hope. Eu queria saber, tipo, como foi o primeiro contato de vocês com missões e qual foi a primeira viagem missionária que vocês fizeram, seja pra dentro do Brasil, fora? Como foi essa experiência de vocês? Quer começar? Bom, eu tenho já missionários na família, né? Então, Missionários não é só um missionário. O tio dela foi o fundador do Palavra da Vida no Brasil. Caraca, que da hora. Haroldo Heimer. Então eu sempre tive contato e eu lembro de ouvir as histórias e ver a paixão dele por missão. E isso brilhava meus olhos de uma forma diferente, sabe? Não só, que legal, mas de uma forma diferente. Isso já desde criança. Então, eu sempre cresci nesse ambiente, mas aí chegou na adolescência, eu não quis mais saber de igreja, não sei o quê. Aquela fase, né, conturbada lá. Eu não consigo imaginar esse anjo pura e santa saindo da igreja. Graças a Deus, né? Pior seria se você olhasse e falava, dá pra imaginar. Então eu dei essa desviada, assim, não quis mais saber. E aí, quando eu voltei para a igreja, isso voltou de uma forma mais forte e com uma convicção bem maior do que antes. E aí, Deus foi confirmando. Foi quando você se converteu mesmo, né? Eu acredito que... Uma conversão genuína. Assim. Que a conversão genuína foi depois dessa fase. E aí, quando eu voltei, já voltei de cabeça mesmo. E aí, Deus foi confirmando a questão de missão e tudo. Mas... Deus confirma e a gente fica meio perdido às vezes, né? Então eu não sabia o que ia ser, como que ia ser, o que ia acontecer, nem nada. Mas ele foi abrindo as portas e tudo, até que quando eu fui fazer a faculdade, eu tava orando sobre o curso, porque eu não sabia o que fazer também. E Deus até falou assim, você vai fazer jornalismo, mas isso vai ser pra mim. E na época eu também não entendi. Falei, tá, né? Tudo que eu faço tem que ser pro Senhor. Então, vou fazer pro Senhor com certeza. E eu lembro que em todo o tempo da faculdade ele ia me mostrando de que forma que eu ia usar o jornalismo dentro de missão, até que o livro, na verdade, foi meu TCC da faculdade. Caramba! Então ele já tem uns anos aí, que ele demorou para se concretizar, assim. Então, meu contato sempre foi dessa forma, né? Foi a questão familiar e depois virou realmente um chamado de Deus para mim. Entendi. E aí, o primeiro lugar que você foi fazer missões? Primeiro lugar que eu fui. Faz quantos anos já? Eu fui mais na faculdade, que a gente foi... Acho que daí que a gente começou a se envolver mais com a Jocum, quer dizer, eu comecei a me envolver mais com a Jocum, e aí a gente fez as viagens do King's Kids, né? Que aí era pra Campos, ou era pra Paraty, mas era tudo dentro do Brasil mesmo. Aí depois teve Piauí, e aí foi indo, né?
Acho que foi isso, resumindo. Entendi. Bem resumido. Bem resumida. Ele saiu da barriga da mãe dele falando, cadê minha mala? Não, na verdade eu não nasci num lar cristão. Minha mãe se converteu quando eu tinha 8 anos. E aí, a partir daí, eu fui caminhando com ela na igreja, de ir pra igreja e tal. E aí eu sempre tive o sonho, eu acho que como qualquer jovem, né? Minha mãe, ela sempre foi muito esforçada, assim, na vida para poder manter eu, minha irmã. Eu perdi meu pai 8 dias antes de eu nascer. Então, minha mãe estava grávida de mim, ela nessa correria de sustentar os 2 filhos e tal. Então, meu sonho sempre foi, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe. Mãe, se aposenta, eu vou te bancar, fica tranquilo. Esse foi o meu sonho. Estudei na escola, passei lá pro 3º ano, vou começar engenharia, meu sonho era fazer controle e automação, sempre gostei muito de tecnologia, que a gente estava falando lá da casa. Aí eu comecei a trabalhar com automação residencial, quando eu saí da escola, comecei a fazer faculdade de controle e automação, e aí a gente estava na Imperatriz, nessa época, e aí eu trabalhava com automação residencial. Para quem conhece São Paulo, eu fazia faculdade em São Caetano. E às vezes eu tava no Tatuapé, na casa de um cliente, porque a empresa de automação era bem pequena, então a gente programava, a gente instalava, a gente conversava com o cliente, então tava no Tatuapé e às vezes tinha que ir para São Caetano. Eu chegava na faculdade, sentava, dormia, acordava, ia para casa, e aí continuou essa rotina, até um dia que eu falei, Deus, eu acho que não é isso, sabe? Eu queria entregar mais para o Senhor, e aí Deus começou a colocar algumas situações, e 2 foram as principais que deram uma mudada para mim, assim. Eu morava aqui perto da igreja, na Viliar, em Osasco, e eu sempre saía com um grupo de amigos, eu nunca fui, tipo, muito bagunceiro, assim, quando mais jovem, mas a gente se reunia e ficava no bairro. Esses amigos não eram cristãos, a maioria deles, e um dia eles foram para o culto de jovens. Quando a gente voltou e estava conversando depois da pizza, Deus me usou e eu comecei a falar com eles, e quando eu vi estava todo mundo chorando, porque a gente estava conversando sobre Jesus, e veio uma alegria no meu coração que eu nunca tinha sentido. Eu trabalhava com o que eu gostava, eu estudava o que eu gostava, só que eu não tinha essa alegria que eu senti naquele dia. E eu falei, Deus, eu quero essa alegria para mim. Tipo, eu quero viver isso, eu quero sentir isso sempre. E aí uma outra vez foi quando a gente estava na Imperatriz, e aí eu não sei quem lembra do Foca, do Rafa, agora ele está em Portugal com o pastor Israel. Ele falou, cara, vem ver o carro do meu pai, o pai dele tinha um Puminha antigo, vem ver que legal e tal. Quando a gente foi ver, ele foi dar partida no carro, a chave quebrou na ignição do carro. E a gente no desespero, meu pai vai me matar pra tirar a chave pra arrumar. Tava só você e ele. Tava só eu e ele. Porque tinha acabado o culto dos jovens e ele falou, vem cá que eu vou mostrar o carro. Tava todo mundo na calçada. Nossa. E aí vem um cara. Gente, é o seguinte, eu sou usuário de droga, eu dei meu celular pra usar droga, só que agora minha esposa só deixa eu voltar pra casa se eu tiver com meu celular. Me ajuda. Aí a gente falou, cara, a gente não tem dinheiro, a gente não consegue, mas o que a gente pode fazer por você é orar, a gente pode orar? Ele falou, tá bom. A gente começou a orar, de olho aberto, orando por ele, daqui a pouco ele cai de joelho no chão com a mão pra cima, e falando, nossa, graças a Deus, a gente falou, o que foi? Ele falou, aquela vontade que estava dentro de mim saiu. E aí foi a segunda vez que veio aquela alegria no meu coração. A gente conseguiu acompanhar como igreja esse cara por um tempo, ele passou a participar do Reviva durante um tempo, e eu falei, Deus, eu quero essa alegria pro meu coração. E aí eu vi que eu tinha planejado a minha vida e eu encaixava as coisas de Deus na minha vida, nos meus planos. Tipo, esse sábado eu vou pra igreja. E aí fazia as coisas, falando, eu tô fazendo as coisas pra Deus, mas na verdade eu tava seguindo o que eu tinha pra mim. Até que um dia eu falei, quer saber? Quero mudar. Não. Minha prima estudava comigo na faculdade, na mesma faculdade, ela estava em outro semestre, e aí um dia ela falou, eu tenho uma amiga que fez intercâmbio no Havaí por uma igreja, e ela pagou super barato. Eu falei, no Havaí, muito barato por uma igreja, me passa o contato dela. E ela me falou da Jocum. Eu não conhecia a Jocum. E a sede da Jocum é no Havaí, né? É em Kona, né? E aí ela ia pra Kona servir como voluntária. E aí eu comecei a pesquisar e falei, mãe, vou fazer intercâmbio no Havaí, em Kona, na Jocum. Ela, na Jocum? Aí eu falei, Ela falou, tá bom, se é o que você quer. Minha mãe queria sempre me dar o curso da ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado da Jocum, quando eu tinha 18 anos, ela sempre quis. Só que ela deixou um dia aberto no computador, só cheguei e fechei. Não. E aí, não sei quando o podcast vai pro ar. E você tinha quantos anos? Eu tinha 18.
18, 19 anos. E aí quando, não sei quando o podcast vai pro ar, mas... Semana que vem. Semana Daqui que vem. uma semaninha. Então, já passou uma semana que o Atoto veio aqui na nossa igreja. Nessa época, o Atoto, que é um coral de crianças lá da Uganda, eles foram cantar na igreja do meu amigo. E aí no final tava, seja um voluntário Atoto. Aí eu falei, agora? Esquece o Havaí, eu vou pra Uganda, aprendo inglês e então sirvo você lá. Foi pro Havaí. Não fui pro Havaí. E um parênteses que você tinha me chamado pra ir nessa apresentação. Eu tinha chamado a né? Carol pra ir nessa Vocês estavam se apresentação. conhecendo ainda. Não. Não, a gente nem tava namorando, nem nada. Nem Não. amigos. Chavecando, tá? É uma longa história. O nosso Não, relacionamento é uma longa história, assim. A Carol me deu muito mole, eu tive que segurar ela, É entendeu? sempre essa história. Não, eu posso contar depois, eu posso contar a nossa história depois. Mas aí eu fui, seja um voluntário Atoto, aí eu falei, putz, fechou, mãe, é isso. Ela falou, opa, se você quer isso pra sua vida, então eu acho melhor você se preparar mais. E aí eu comecei a pesquisar, só que assim, tudo isso foi muito rápido, foram 3, 4 meses. Aí chegou que eu tava muito infeliz e com aquele sentimento que eu tive, daquela felicidade. Aí eu falei, então tá, eu comecei a pesquisar ETED, falei, é isso, eu quero fazer ETED. Um dia eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tava no trabalho, ela também, falei, mãe, eu quero fazer ETED e tal. Ela falou, eu te abençoo. E aí ela falou de noite... Foi muito de boa, né? Não, muito de boa. Minha mãe, acho que assim, é um pouco fora da curva em relação a isso. Porque no dia que eu cheguei em casa, e aí ela falou, Lucas, eu acordei com Deus me falando, o seu filho vai ser um missionário. E aí eu falei pra minha amiga no trabalho, e aí você me ligou. Nossa. Ela chegou no trabalho e falou, meu filho vai ser missionário. Ela falou, como assim? Ela falou, Deus me falou essa manhã. E aí eu liguei pra ela, falei, mãe, eu quero fazer jocum. Ela falou, eu te abençoo. Nossa, então, mãe. nessas decisões, sempre minha mãe tava junto, apoiando, falando, vamos pra cima. E aí foi isso. Aí eu fiz a minha ETED, durante 5 meses. A ETED é uma escola de treinamento discipulado que a Jocum tem. É a porta de entrada para a Jocum, para quem quer participar da missão. Eu fiquei 3 meses em Curitiba e aí eu fiquei 2 meses na Índia. Aí a nosso prático foi lá. O próprio indianinho. Eu achei que eu ia ser o gringo. Lá. Falei, mano, vou ser o gringo. Cara, cheguei lá, os caras falando em hindi comigo. Não, você parece muito indiano e tal. E aí foram 2 meses ali, e aí toda a minha história assim, de vida foi mudada. Aí falei, Deus, agora não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer pra mim. E aí Deus me direcionou a voltar e começar o Ministério de Missões na nossa igreja, que na época não tinha mais. Aí eu voltei a falar com a Carol, aí a Jocum São Paulo abriu a Escola de Missões Urbanas, aí nós fizemos a primeira turma da Escola de Missões Urbanas. Aí ela voltou a me dar bola nessa época. Quero saber dessa história. E aí seguiu. A gente começou com o Ministério de Missões aqui na igreja. Aí nós fomos para Milton Brandão. Começamos com o grupo Rede Kings Kids aqui na igreja. Aí depois eu fui para o Peru, a gente foi para Moçambique. E aí as coisas foram acontecendo. Entendi. Mano, mas é muito legal isso que você falou, porque é uma chave que muda quando você percebe que você tá fazendo os seus próprios planos e tentando encaixar as coisas de Deus. Eu acho que pra quem tá assistindo aqui é muito da hora ter esse discernimento, assim, porque é algo que eu vejo que aconteceu muito na minha história também. Você tenta seguir a sua vida ali com planos que você tem, projetos que você tem, mas a partir do momento... E é isso, é tipo assim, mano, às vezes tinha aniversário de um amigo, rolê de um amigo sábado à noite. Falar, mano, semana que vem eu vou pra igreja. A igreja não é prioridade, entendeu? Isso. A prioridade é a tua rotina ali, o que você quer fazer. Agora Mas eu acho que às vezes não é, tipo assim, concordo e não vou discordar nem nada, mas às vezes não são nem coisas ilícitas, são coisas lícitas mesmo, né? Tipo, você tava trabalhando, você tava fazendo uma faculdade, assim. Não, eu é participava uma coisa do grupo que tava do culto de jovens, participava tipo, você tava do tudo certo na sua vida. A pessoa que Reação. olha de fora fala, ué, mas assim, tá na faculdade, tá indo pra igreja, tá servindo, tá trabalhando. Mas mesmo assim, eu acho que por mais que sejam coisas listas, muitas vezes eu vejo a gente tentando encaixar os planos de Deus nas coisas listas até, né? E a gente cresce, eu acho que dentro da escola, com a cabeça do mundo, assim, falando, e a escola e os pais, do tipo, eu preciso encontrar alguma coisa que me dê dinheiro. É isso. Hoje a gente tem um monte de médico, pessoas que fizeram medicina, não por conta da paixão a pessoas e tal, mas porque dá dinheiro. Pessoas que buscam uma certa carreira por conta de dinheiro. Eu acho que talvez a dica aí para quem está fazendo na época de escolha, de faculdade, a oração é, Deus, por que o Senhor me criou e para que o Senhor me criou? Sim.
Isso a gente crê muito que Deus criou todo mundo com um propósito aqui na Terra, sabe? A gente não tá aqui de passagem, a gente não tá aqui só para viver e beleza, aceitei Jesus, vou continuar aqui a minha vida, vim nos cultos e é o suficiente. Não, tá muito muito além disso, assim, sabe? Então, eu acho que essa é uma oração poderosa. E aí, se fizer, saiba que Deus vai te responder. E é importante que a gente cresceu numa escola muito boa, assim, que a gente, tipo assim, a gente pensava, tá, pra sair daqui, ir pra uma faculdade boa, que vai me dar dinheiro e etc. E eu trabalhei num lugar muito grande, que eu ganhava bem pra caramba, mas eu era muito infeliz. E eu lembro que quando eu fiquei 6 meses desempregada agora, eu fiz uma oração, falei, Deus, eu não quero trabalhar por trabalhar. Eu quero trabalhar com um propósito. Eu não sei se foi com você que a gente tava conversando sobre isso, né? Quando você trabalha com um propósito, tipo assim, você fica tão mais feliz. Tipo assim, realmente, beleza, eu tô no centro da vontade de Deus, tô debaixo daquilo que Deus tem pra minha vida. Né? Eu amava tudo, mas contava a hora do trabalho. É isso. Tipo, eu amava o que eu fazia, instalar as coisas e tal. Chegava na casa, a casa funcionava tudo pelo tablet, pelo celular. Só que eu contava a hora pra ir embora. E aqui nós temos uma redatora do Quatro Rodas, que largou a Quatro Rodas pra... A Carol trabalhou na Editora Abril, né? Foi. Escrevendo na Quatro Rodas. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano. Aí eu pedi demissão pra ir pro seminário até. É bizarro, quem olha de fora deve entender nada. Esses caras eu era presidente da Amazon no Brasil agora. É um negócio desse, porque assim, é o que você falou, às vezes é um incentivo que os pais te dão, que ele cara, quero te ver vencer na vida, eu trabalhei a vida inteira pra você ter um futuro melhor do que o meu. Mas às vezes, assim como a relação dos nossos pais com Deus não substitui a nossa, as decisões que a gente toma, a gente também não pode só contar com a visão dos nossos pais, né? Óbvio que tem o fator de honrar os pais ali, mas eu acho que mais do que você ouvir só a voz dos teus pais, mas você ter também o discernimento do que Deus tem pra tua vida no momento que você vai tomar essa decisão. E eu acho que todas essas direções são válidas e são importantes, porque assim, a gente tem que tomar o cuidado, porque hoje muitas pessoas, quando olham pra missão e para o missionário, elas têm o estereótipo de alguém que não fez faculdade, de alguém que não quer nada com a vida, de alguém que tá só pedindo dinheiro. E a visão de missão tem mudado muito. Sim. Então hoje nós temos agências missionárias que captam profissionais para enviar esses caras para um país, para ele ser um profissional nesse país e falar de Cristo. Então hoje a gente tem missionários saindo do que a gente diz o campo missionário, para virem se capacitar para poder voltar de países em que falar de Cristo não é permitido, onde a pessoa chega e fala, e aí, o que você tem feito pelo meu país? Não, nada, eu tô fazendo um curso de informática. Aí o cara tá 20 anos no país, matriculado num curso de informática, ele então pode voltar pro seu país. Então, não é que a pessoa que vai seguir a missão como carreira, ela tá fadada a não ganhar dinheiro. Até porque a gente gosta muito da visão de missão da Missio Dei, onde a missão é de Deus. E ela chama todos os cristãos para fazerem parte dessa missão. Então, não somos só 2 missionários aqui, mas 4 nessa mesa. E cada um dentro da sua área de influência, onde Deus colocou cada um para trabalhar. Então, hoje a gente, claro, está ministerialmente trabalhando e podendo estar ministerialmente trabalhando, mas a gente conhece pessoas que estão no mercado de trabalho e são cristãos lá e Deus tem colocado, e elas têm convicção disso. Eu estou aqui por isso. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E eu estava até conversando com alguns amigos esses tempos, é bizarro você ver como tem se cada vez mais se alinhado, né? A esfera profissional com a ministerial. É um negócio que por muito tempo a igreja insistiu em manter as duas coisas separadas, né? O secular e o sagrado. E hoje a gente vê exatamente esse ponto que você colocou. Eu nem sabia disso, de que hoje existem agências que trazem profissionais como missionários. Mas é exatamente isso. Eu tô numa fase de transição profissional que eu também tenho vivido muito isso. Tipo, sair daquilo que eu encarava só como a minha esfera profissional e só a minha esfera ministerial para estar num lugar que você converge assim as duas coisas, que você traz a questão do teu propósito de existência para tua rotina, né? Então isso E eu acho que isso que você comentou tem muito a ver com aquele assunto das 7 esferas da sociedade, né? Que é o que traz aquele livro do template do Antigo Testamento. Da Landa Cope, né? E aí tem muito essa sinergia, assim, essa visão de que, cara, cada um é chamado para atuar dentro de uma área.
Você é bom de memória. Você vai saber o 7 aí? Será? Família, educação, política, mídias, entretenimento, não. Entretenimento. Tem Educação e governo. Governo. É isso, são os 7. Então pensar que eu gosto dessa linha, eu gosto do livro da Landa Cope. É um dos livros, inclusive, que é de leitura obrigatória no meu curso da Jocum, né, na ITED. Na época que eu fiz, foi um livro obrigatório pra gente. E ele fala justamente isso, do tipo, é mais natural do que a gente imagina. Sabe na igreja que a gente sempre precisa, para fazer um evangelismo, marcar na igreja, e a gente não vive uma vida missional, uma vida onde eu tô no mercado, naturalmente, eu vejo que a mulher tá triste, aquilo me incomoda, e falo, putz, tá tudo bem? Cara, Deus pode te abençoar, eu posso orar por você. E em vez dessa naturalidade que deveria ser simples pra gente natural, às vezes a gente tá amarrado nesses programas. E eu vejo isso, às vezes, como... tipo assim, eu acho que quando você tem essa sensibilidade e escuta o Espírito Santo nesses momentos da tua rotina, você tem essa naturalidade em chegar e abordar as pessoas. E aí eu acho que existe um outro ponto quando a gente traz pro aspecto de você falar, pô, vamos marcar, de se encontrar na igreja, a gente sai para evangelizar pelo bairro. Eu acho que esse tipo de missão é até um tipo de missão que muitas vezes a gente faz sem entender que o mais importante que a gente está levando para essa pessoa é o encontro com Deus, mas que isso precisa resultar num acompanhamento, num discipulado, né? Então eu acho que quando você é conduzido pelo Espírito Santo e não é algo que parte só da tua iniciativa, tipo, vou marcar um evangelismo, é algo que é muito mais cirúrgico, é o Espírito Santo querendo falar com aquela pessoa naquele momento, porque ele tem um propósito para aquela palavra. Não que o evangelismo marcado aqui, construído, não seja válido, né? Ele porque a gente mesmo vive isso dentro da IAD, muitas vezes que a gente saiu aqui na Gastão Vidigal para conversar com pessoas, as pessoas têm encontros com Deus, mas eu acho que é mais um encorajamento mesmo para quem tá assistindo aí, para o tempo inteiro, cara, você orar antes de sair de casa, fazer o teu devocional e falar, cara, Deus, o que eu tenho para derramar hoje? O que eu tenho para derramar hoje? No meu trabalho, no meu colégio, enfim, onde você estiver, né? E aí, só seguindo, porque a gente, no final das contas, essa conversa vai chegar e a Hope no final das contas. Mas só pra gente ir criando essa linha do tempo, como que vocês começaram a trabalhar aqui na igreja? Bom, eu... 2016. 2016. Pra mim foi... Eu voltei da ETED, do curso da Jocum, e aí eu entendi que eu deveria começar o Ministério de Missões aqui na igreja, mas não eram muitas pessoas que me conheciam aqui na igreja. E aí eu vim e comecei a servir. Fui pra igreja, expliquei pra minha mãe, ela me apoiou de novo, falou beleza. Eu ia pra igreja lá da Imperatriz, Cecília trabalha na secretaria. Cecília, o que precisa fazer? Tem que levar esses envelopes pro correio, porque antigamente a gente recebia uma carta no aniversário, de um parabéns da igreja e uma carta, todos os membros. E aí a gente recebia essa carta, leva lá nos correios. Aí perguntava pra qualquer um, Tchuco, o que precisa fazer? Fulano, o que precisa fazer? Ficava conversando com os pastores e tal. E aí foi esse processo que aí a igreja foi me conhecendo, até que a gente teve o Tô Dentro, né? Pra mim foi a questão do Tô Dentro. O que era? O Tô Dentro, cara, que todos os outros ministérios me entendam, mas sendo bem egoísta, pra mim foi a estratégia de Deus pra gente começar um ministério de missão aqui na igreja. Porque quando eu tava na Índia, eu pensei no ministério de missão e compartilhei com os missionários que estavam na Índia, que eram da nossa igreja na época. O missionário que tava lá falou, cara, eu acho que se eu fosse você, eu conversaria com a Érica primeiro. Ela tem o coração nessa pegada e tal, né? Eu fui conversar com a Érica e foi uma confusão, porque ela não me entendia, não conseguia me explicar. A Isadora estava com a gente, a Isadora entendeu e tentou explicar, e foi assim e eu entendi. Beleza, não é pra começar assim. E aí não foi, e aí teve Tô Dentro. E aí eu falei, cara, vamos apresentar o projeto pro Lamartine. 2015. Acho que foi 2015. Eles fizeram um bonecão de madeira que encaixava a cabeça com os bracinhos assim foi e tipo tal. uma feira de ministério. Era essa a ideia. Entendi. E aí no culto o Lamartine falou, se você tem alguma ideia pra igreja, de um ministério, de um projeto, vem falar. E a gente foi. E ele falou, beleza. Aí a gente começou o Ministério de Missão aí.
Nossa, Foi. E aí, nesse processo, a gente também estava num processo de namoro, de começar a namorar e tal. E aí foi quando eles nos convidaram para trabalhar na igreja. Eu, específico, na parte do Ministério de Missão, e a Carol no Ministério de Missão e Comunicação. Né? Eu tinha acabado de voltar do seminário nessa época. Né? Então, eu voltei em agosto, acho. Foi. E aí, em setembro, a gente começou a trabalhar aqui. Nossa, foi bem rápido. Setembro ou outubro, né? Setembro ou outubro. Foi de 2019, 2020 a gente veio pra cá, foi isso? Acho que foi isso. Porque a gente começou a trabalhar bem perto dessa transição da igreja. Mas aí nisso, tipo, a gente tava servindo no Aviva Leopoldina, em todos os cultos, em tudo. Naquela época que eu ia na comunidade com vocês já estavam trabalhando aqui. Já. Mas eu acho que a gente já tava aqui. Que já foi verdade, nesse tempo, né? Mas a gente já tava trabalhando aqui. A gente trabalhou muito tempo, assim, na igreja, como voluntário, muitos anos. Sem pretensão de contratação. A gente só tava servindo, tipo, é isso, Deus mandou tá aqui, a gente tá servindo. Então vamos, aí, grupo Rede de Kings Kids, de levar as crianças pra campanha de Kings Kids. Isso na igreja antiga, né? E aí foi indo, né? Nesse processo e tal. Até que a gente foi contratado pela igreja para trabalhar. E a Carol trabalhou muitos anos antes de existir a REC. A REC, Era você, a Paty. E só. E Deus. É verdade. Eu lembro disso. Por dia. Que é o que a gente tava falando aqui de quando você fazia o SED News. É verdade. Essa época. Isso, Entendi. E antes de Mas ter nessa toda época nem essa tinha o SED News, né? nem A tinha. Carol começou a trabalhar na comunicação na igreja antiga. Chega. Então, Tá. não tinha vídeo de, né? Não tinha nada. O vídeo de aviso não era Sad News o nome. Não, Eu não era lembro qual em que dia. Em Em dia. dia. Era menina do em dia. Era isso. Mas era só eu e a Paty na época, na igreja Nossa. antiga. E a Arrumar o Paty tinha PowerPoint acabado do de ter a pastor. Bibi também. É verdade. Nossa, era um Arrumar o caos. PPT Aí do logo depois domingo entrou e a tal. Vanilda. Logo depois não, Mas né? depois de um tempo ainda. Aí a Porque Pri também. A Pri também foi, né? a Pri também veio. Nossa, vocês ficam falando dessa época, eu entrei na IA em 2022, então, tipo assim, Ah. mano, a IA de 2015, Tá, tipo- lá na Imperatriz, pra mim, eu ia de vez em quando, eu conhecia de ir de vez em quando. Mas, mano, vocês falam o nome de pessoas aí que eu fico, tá, beleza, Quem vou é? confiar, quem é da IA aí tá assistindo entende, mas eu... E aí você ficou Bueno. quanto tempo na REC, não REC? Ó, a REC veio em... Acho que a gente já tava 2020. casado, então... Não, acho a que igreja foi- veio pra cá antes de 2020, né? A igreja veio pra cá em Mas a REC 2019. não veio junto com a mudança da igreja. Foi Não, bem foi bem depois. depois. Então, de por isso que eu 2000 acho que a igreja foi não de veio pra cá. 2016 até 2019 era só eu e a Paty. Nossa, 3 anos. Aí depois veio a REC. Acho que foi 2019, se não me engano, que veio a REC. Quase certeza. acho que foi por aí, né? né? Foi um ano antes da pandemia, né? A pandemia foi 2020, É né? março de 2020. Aí na época era só eu, a Vanilda, o Nego e a E a Thaís. Tata, é verdade. Aí vocês ficaram esse período de 2020 até 2024 pra ir pra Moçambique. Não, 22 eu acho. É, A primeira vez que isso A nós primeira fomos em vez foi 2022, aí 22, passamos um ano e aí fomos 2 anos e aí fomos esse ano. Uhum. Gente, Eu sou já muito ruim de tive data. o prazer da minha vida de servir com eles de 2 anos. Anos que eu fiquei na comunidade com vocês. Aqui, E eu acho que né? eu pude sentir, acho que, sei lá, 1000% dessa felicidade que o Lucas Wagner falou, assim. É uma situação muito triste, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu servi, eu falei, preciso sair só um minutinho. E eu chorava. Essas crianças eu quero levar pra minha casa, pelo amor de Deus. Mas, assim, acho que foi um dos períodos que Deus mais falou comigo que transformou minha vida, foi ter servido com vocês, assim. Tanto de... Eu vou querer chorar, mas não vou não. Tanto de assim, do dia a dia com vocês, assim, vocês são pessoas, eu falo isso pra todo mundo, assim, pessoas que me inspiram muito, assim, de verdade. E tanto desse período que eu fiquei ali na comunidade, assim, eu aprendi muito, gente, o quanto a gente é privilegiado, assim, muito privilegiado. E, enfim, foi algo que realmente mudou, assim, a minha vida, a forma que eu vejo a vida, a forma como eu tento ajudar as pessoas hoje, de ser mais generosa, enfim. Então, acho que, assim, se eu puder dar uma palavra de amor e carinho pra vocês, vocês transformaram minha vida mesmo, de verdade, assim. Tanto caminhar com vocês, que são pessoas que eu enxergo muito Deus e o coração de Jesus em vocês.
E de ter transformado minha vida nesse sentido, assim, de conhecer essas pessoas que foi muito importante pra mim. Enfim, é isso. Que bem. Foi muito importante Não mesmo. faz isso com a grávida. Já tá descompensada. Temos esse ponto, temos uma grávida verdade. entre nós. Como é que tá essa maternidade aí, pré-maternidade? Ah, tá bem tranquila, graças a Deus. Tá. A gente Foi descobriu a muito gravidez 2 semanas antes de ir pra Moçambique, né? Então foi... Eu sou muito gracioso com a Carol. foi Tem bem... sido, né? Mas Eu lembro que vocês anunciaram quando vocês estavam lá já, Foi. há algum tempo. A gente já tava com 5 meses quando a gente anunciou. Nossa. Não, eu queria depois que a gente entrasse, né? Que eles foram em casa esses dias e eles contaram as histórias de como funciona pra fazer o exame lá no bebê. Gente, que situação lá em Moçambique, porque é bem precário, né? sim. Essa parte lá. Essa parte também foi algo engraçado, né? Porque eu acho que se a gente não tivesse a convicção que a gente tinha que estar lá, a gente ia ficar com medo, insegurança, tipo, indo Verdade. grávida lá, tipo, como que vai ser, o que eu vou fazer? Porque a gente já sabia como E- era o país. Tipo, Aham. a gente já A tinha ido uma situação, vez, né? a gente tava indo pela segunda, não era a primeira vez que desconhecido. Não, eu vou num hospital e tá tudo bem. Não, a gente sabia que não é assim, eu vou num hospital. Vou fazer um ultrassom. aqui Vou do fazer bebê, um ver como ultrassom. ele tá. Porque não tem um hospital assim do tipo, tô passando mal, eu não tenho convênio, eu vou pra um hospital público e sou atendido. Ou eu tenho convênio, eu vou pra um hospital bom. Não, lá não tem. Aí, sendo bem sincera, eu achava que eu ficaria muito insegura, sabe? Uhum. Mas acho que Deus deu uma paz, assim, Verdade, você falando tipo, agora. vindo dele mesmo, Sim, sabe? Uma que paz sobrenatural de o Deus que envia é o Deus que cuida, sabe? Sim. Então, até que quando eu fui contar pro Lucas da gravidez, foi na semana que chegou o nosso visto. E aí eu escrevi um recadinho falando, amor, acho que não foi só o visto que chegou, chegou alguém junto. E aí a gente falou assim, vamos, né? A gente já tava esperando por essa segunda viagem já fazia um tempo. E era uma viagem que a gente precisava realmente ir pra fazer o projeto acontecer e tudo. E aí a gente só foi, não falamos pra ninguém. Assim, só vamos e Deus vai estar cuidando, assim. E Deus realmente cuidou. Eu queria que vocês falassem o testemunho do exame, de como foi o médico que vocês conheceram no avião e etc. Eu queria que você contasse Isso isso. foi né? surreal. É, Eu isso queria foi muito que vocês surreal contassem mesmo. isso. Porque, mano, lá é em Moçambique ou no Moçambique? É em Moçambique. Eles estavam falando que, tipo assim, No Moçambique. É legal. Não, Falar errado. no Moçambique. Mas tipo, assim, completamente diferente aqui do Brasil. Tipo, você tem GPS, sei que você vai pedir um iFood, você tem GPS, eles contam que você vai pedir um lanche lá, o cara, ele acha a sua rua. Tipo assim, não é, A rua ai, não peraí. tem nome. Não tem nome. Começa por aí. Tá. Aí o cara falou, onde vocês estão? Eu falei, como é o nome da rua? Cheguei no segurança, como é o nome da rua? Não tem nome. Você vai vir até a rua da paragem tal, que é o tipo um É só, ponto de funciona ônibus. por pontos de Ponto referência. de referência. Aí ele falou, fala pra ele ir até a escola Cantinho do Céu, mas não é na escola Cantinho do Céu, é antes. Eu falei, mano, o cara nunca vai chegar. E chegou. E chegou, chegou. não, chegou com um celularzinho, que, cara, era aquele celularzinho antigo, eles chamam de cebolinha. Ah, Só tem a tela, hits polifônicos, Aham. e a mulher do restaurante atrás da moto, porque ela que veio trazer E fazer cobrar. E o cara, eu falei, irmão, como você chegou? Você não errou? Aí ele olhou assim, estranho, e falou, não. Eu falei, nossa. Que Estranho. doideira, mano. Tem tipo uns 2 deliveries por lá, né? É, Também. a Não é gente só o encontrou comum. esse, um outro. E caro ainda. Nossa. E assim, olhando para esse contraste da realidade, o que vocês sentem assim quando vocês estão lá? O que Deus coloca no coração de vocês, assim, estratégias, áreas assim que vocês falam, cara, Deus chamou a gente para atuar especificamente nisso? E quais são as estratégias que vocês usam para isso? Tipo, tem um pilar assim que é o centro, que é o objetivo principal de vocês, como Yahope lá? Eu acho que isso que é um grande desafio, na verdade, né? Porque a gente tá indo para um lugar onde todas as áreas são necessitadas. Então, você chega lá, você vê tanta necessidade que aí você começa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Fecha um olho e fala um. Você tem... Precisa. É isso. É quase isso. Então, você tem que realmente receber essa direção de Deus e falar, não, é para você atuar nessa área. Então, foca nessa área, porque senão você vai querer abraçar tudo e... Infelizmente, a gente não tem braço para todas as coisas, né?
Ainda. Então, Ainda. é isso, ainda. Então, a primeira parte, né, acho que a primeira área que a gente entendeu como IA Hope era na questão de nutrição. Infantil. Nutrição infantil, porque é um dos maiores problemas de Moçambique, né, a questão da desnutrição, e isso agrava outros problemas, né, então afeta na área de aprendizado, afeta na área de saúde, então traz outros problemas por conta da desnutrição. Então foi o primeiro, primeiro projeto que a gente começou. Só uma resposta antes do que ele perguntou, qual é o sentimento que vocês têm quando vocês estão lá? Eu acho que eu posso responder por nós dois. Tô em casa. A gente não tem ainda a gente não tem Deus nos deu Moçambique, a gente vai morar lá pra sempre. A gente não tem essa sensação. Uhum. Mas quando a gente tá lá, a gente se sente em casa, sabe? Sim. Não é tipo, quero voltar pro Brasil, quero isso, quero aquilo. Não, tipo, a gente tá em casa. A gente se sente bem confortável, apesar de todos os problemas, a gente se sente bem confortável. E é o que as pessoas questionam, né? Tipo, você num país que é diferente do seu, que tem muitas dificuldades e tal. Tipo, pra que ir? Tipo, por que ir pra lá, né? E pra gente é isso, eu acho que a gente falou já desde o início, né? A questão de convicção no que Deus tem trilhado pra gente. E sobre a nutrição, Moçambique tem metade da população de pessoas até 18 anos. Metade da população de Moçambique é muito. Então, a gente está falando de uma população de 27 milhões, 28 milhões. Metade dela é de pessoas até 18 anos. E das crianças até 5 anos, metade dessas crianças sofrem de desnutrição infantil. Caramba. Então, é um problema crônico que, como a Carol falou, vai afetar a pessoa a vida inteira. Cognitivamente, intelectualmente, fisicamente, porque às vezes ela não cresce, não se desenvolve como deveria se desenvolver. E aí, por conta disso, a gente desenvolve outras doenças também, por conta de imunidade. E é bizarro, porque assim, eu tava até lendo um estudo desse tempo que fala que a população do mundo até 2050, a expectativa é de que se dobre, e assim, 80% desse crescimento vai se dar na África. Tipo assim, porque você vê essa característica, o país, ele a pirâmide etária do país, ela é muito jovem, né? Tem muita gente jovem. Só que aí você olha, existe essa incerteza, porque é muita gente que tá numa situação de vulnerabilidade, tanto social, educacional, como nutricional também, física, né? Então... A geração tem dado uma mudada, assim, claro que não drasticamente, mas tem alguns jovens que pelo menos a gente conhece, que são jovens que hoje têm um contato maior com outros países por conta da internet, e são pessoas que não viveram a época da escravidão lá, que não tiveram esse contato direto com a guerra civil, porque Moçambique teve independência em 75, né? A gente está falando de um país independente, né? De Portugal. Recente. Então, logo depois uma guerra civil. Logo depois uma guerra civil. A gente conversou com um cara, eu conversei com um senhor que é segurança, que ele participou da guerra. Ele tava com uma marca de bala assim, e aí eu perguntei pra ele, ele falou que participou da guerra civil. Então, é muito recente ainda, sabe? A forma que eles tratam quem é branco. E é assim, quem é branco é todo mundo que não é de lá, que é estrangeiro, entendeu? Mas você sente um distanciamento, assim como eles tratam quem é branco, tipo... Uma forma diferente de tratar? Assim. Tipo assim, como eu posso dizer? Não é uma forma ruim. Não, mas eu acho que eles, por conta da história, né? É ruim o lugar que eles se colocam, né? Tudo, eles acabam se colocando Eles te colocam num lugar de superioridade. É isso, exatamente. É um traço muito normal de país são colônia, né? Tipo, você vê o Brasil, a gente usa o você, que é o voz de Portugal, né? Em Portugal todo mundo usa tu, a gente culturalmente pegou o tu porque a gente é uma colônia, o você porque a gente é uma colônia, então a gente tá sempre acostumado a falar como se a pessoa estivesse acima de nós, e aí vira o você, então é um traço meio que natural. E é um pouco isso, né? Eles sempre se colocam mesmo nessa situação de inferioridade, por mais que a pessoa, às vezes, tenha um conhecimento maior que você, eu trabalho com você. Até que tem uma história até que é um pouco engraçada, né? De certa forma. Tem um missionário que tá lá ainda, que uma vez ele foi na igreja, aí ele fez a pregação e tudo, não sei o quê, e no final ele fez o apelo perguntando quem que queria aceitar Jesus. E a igreja inteira
levantou, inclusive o pastor principal da igreja. E aí ele ficou olhando e falou, ué, não tô Deu ruim. entendendo. O que Até acontece o na igreja? pastor tá aceitando Jesus, tem alguma coisa errada, né? E aí que ele foi entender, como ele era branco, eles não falavam não. Eles falavam sim, porque ele era branco. Nossa. Então, até assim, a forma da gente acabar se comunicando tem que ser diferente, né? Porque já tem essa tendência e tudo, então... Cara, um povo Carrega muito extremamente essa inteligente, resiliente, forte. Tipo, o que muitas pessoas enfrentam lá e bem, mano, bem com a vida, sorrindo, com o coração absurdamente doador. Eu tive a experiência mais forte que eu tive numa igreja foi lá, quando a gente recebeu a oferta. A gente foi numa igreja de uns missionários sensacionais que tem lá. Eles estão implantando uma igreja num bairro, eles falaram, vamos lá na nossa igreja, a gente vai fazer um evangelismo. São Aí brasileiros? São brasileiros. Eles juntaram a igreja e iam fazer um culto no outro lugar. A gente falou, tá bom. Quando a gente chegou lá, aí eles nos colocaram lá na frente da igreja e falou, é assim que nós recebemos os nossos convidados. Aí começou uma pessoa a cantar, aí 2 mulheres vieram, abriram um tecido de capulana, que é um tecido bem comum lá na nossa frente. E aí a igreja começou a vir. Cara, começaram a trazer milho, cana-de-açúcar. A mulher veio e enrolou uma capulana na Carol. Enrolou uma capulana em mim. Eu já mordendo a boca aqui por dentro para não chorar. E eles começaram a trazer amendoim. Tudo que eles tinham acabado de colher e tudo que eles tinham de melhor para dar, eles estavam, tipo, dando pra gente. A gente foi pra casa com um monte de milho, cana-de-açúcar. Tem gente que vai embora com galinha, bode, porque é o que eles têm e eles querem honrar as pessoas por conta disso. Nossa, foi a experiência, acho que mais forte que eu tive numa igreja. Não foi, não. Porque tem uma experiência sua numa igreja lá. Gente, Lucas Wagner, pra quem não sabe, ele é do louvor, tá? Ele e a Carol. Só pediu louvor. Meu Deus! Mano, você sabe dessa história? Por favor. Quer contar? A gente foi numa igreja que era no campo de refugiados de lá, né? Uma igreja congolesa, na verdade. E nós éramos visitantes, era a primeira vez que a gente estava indo. Jesus. E tinha uma gringa, né, com a gente. Uma holandesa. Da Holanda. E aí o culto estava sendo feito em Swahili, que é a língua dos congoleses, traduzindo para o português de Moçambique, que é o português meio de Portugal, e eu traduzindo para ela para o inglês. Dava aquela confusão de traduções. Aí, eu não estava entendendo nada no português. No português eu não estava entendendo nada. E o culto começou, acho que era 8h30 da manhã, terminou quase 2 horas da tarde. Meu Deus. E o pastor pregando e tal, não sei o quê. E tá tudo bem, né? Que é diferente pra gente. Isso é muito bom. E uma igrejinha bem simples, né? Que era de matope, né? Que é barro com caniço, que é tipo um bambuzinho e tal. Então, bem quente, bem abafado e tal. Aí o pastor lá pregando, não sei o que, de repente, ele fala, agora eu vou chamar os nossos amigos brasileiros pra cantarem. E você? Era só nós dois. Eu tava aqui assim, ó, sentado, né? Ali, ele falando e tal, e eu tentando entender tudo que estava acontecendo, e o filho dele do meu lado. Aí ele começou a falar da oferta, e o filho dele parou pra mim e falou, meu pai vai chamar vocês pra cantar. Eu falei, o quê? Cala a boca, moleque. Eu falei, o quê? Aí ele falou, meu pai vai chamar vocês pra cantar. Eu falei, irmão, eu não sei cantar. Aí ele falou, meu pai vai chamar vocês pra cantar. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Aí ele falou assim. E eu traduzi isso pra holandês ainda. A Carol não sabia disso que ele tinha me falado. Aí daqui a pouco, eu chamo os nossos irmãos brasileiros pra cantar aqui no louvor. Levantei, fui. Na confiança, Deus vai prover. Eu nem ia levantar, eu ia ficar lá fingindo que não tava entendendo. Ia, né, dar uma de... Não entendi. Vambora. Aí quando eu vejo o Lucas levanta, eu fico, o que ele tá fazendo? Não acredito. A gente levantou, vamos até lá na frente. Falei, pastor, a gente não sabe cantar. Não, canta um louvor aí pra gente. Todas as Sem músicas, instrumento. louvores imagináveis Elas saíram sobem, da minha elas cabeça. sobem na hora. É assim Que mesmo. música que a gente vai cantar. E depois em casa eu falei, putz, tem aquela música Ninguém é Igual a Jesus. Todo mundo conhece lá e eles iam cantar até na língua deles. Essa música não sumiu. Porque ele vive. Porque a gente já estava em outro lugar, eu já tinha escutado eles cantarem Porque Ele Vive e foi só o refrão.
A gente cantou Tinha acho que umas 5 vezes o refrão. 15 pessoas na igreja e foi o louvor mais demorado da minha vida. E foi a oferta, foi o louvor da oferta ainda. E a Então, Carol só dublado. ai, eu só- não conseguia. Se eu olhasse pro Lucas, eu ia Só começar dublando. a dar risada. Aí eu fiquei Esse olhando vídeo- pra esse baixo, vídeo é assim. muito bom. Não, ela Você só vai ser dublando. A lá, Carol, lá, ela não cantou, velho. Nossa, que maluquice. Ai, que você tem o dom, né, amor? Não. Pediu pra fazer, a gente E só faz. na voz? Só na Só voz. na voz. Mano, não sem tinha um nada. batuquinho, não tinha um Você pegar o violão, ritmo, deve ser. não tinha um teclado, nada. Aí depois a gente até perguntou, né, pra um dos meninos que era da igreja. Eu falei assim, é comum, né, o pastor Sim. faz isso com os visitantes e tal. Ele, não, ele nunca fez. Eu falei, mas Com por que vocês. que ele fez, então? Aí ele falou, porque ele fala que os louvores do Brasil são muito bons. Então ele chamou vocês pra cantar. As pessoas do Brasil cantam muito bem. É. Falei, mano, ele Falei, mas sabe é todo que é. brasileiro, né? É isso. Pô, que doideira. Foi. É que eles são muito artísticos lá, São. né? Então a dança. A dança é muito música, linda, gente do céu. É, muito essa lindo quando eles igreja em dançam. específico tem um coral, né? É, eles têm. A Yahoo tem um vídeo que passa na conferência em alguns lugares, passou já aqui na igreja, né? Uhum. E a gente tem no YouTube também. A música de fundo é deles cantando. Sim. Tá, nossa, que legal. É, mano, eu acho que vocês contando tudo isso só mostra o quão providencial é o trabalho de vocês lá. Porque, assim, um negócio que pegou muito meu coração é vocês falarem que 50% da população tem menos de 18 anos. Tipo, olha o potencial do que vocês estão plantando lá. Eu acho que se você olhar pra semente que vocês estão jogando lá num longo prazo, vocês têm potencial de transformar vidas ali num curto prazo, mas no curto prazo essas vidas elas impactam a nação inteira, né? Então você tem metade da população que hoje está crescendo, os caras vão ter filhos e os ensinamentos que vocês estão passando para eles, que a IA tá levando para lá, e os demais missionários, tem potencial de mudar a história da nação, né? Isso é uma visão muito, muito da hora. E aí eu acho que, assim, o que vocês têm de planos pro futuro, né? Você grávida agora, acho que vão dar uma sossegada aqui no Brasil, como é que tá? Bom, a gente... Não sei se pode entrar nesse assunto, pelo jeito. Falaram que não tinha nenhum Vamos assunto ver. polêmico. Parece que não fala. Não, agora a gente vai ter o bebê aqui no Brasil, até porque não teria como voltar, e os nossos planos eram de ter o bebê aqui no Brasil, de esperar os primeiros meses dele de vacina e retornar para Moçambique. Então a gente vai esperar os primeiros meses iniciais do bebê, das vacinas dele e voltar para lá. E a gente se estruturou para isso Pra também, isso. né? A gente tem uma equipe hoje lá com 4 jovens, né? Que estão tocando todo o projeto da Yahoo São lá. de Isso é lá. agora. importante, São isso é moçambicanos. importante falar. Tipo, Eles não é são porque o Lucas e a moçambicanos. Carol estão aqui que o projeto parou. O projeto continua a todo Isso. vapor lá. E faz parte do que a gente queria para a Yahoo Sim. também. A gente sempre quis que tivessem moçambicanos fazendo o projeto, porque nós somos estrangeiros e Sim. sempre seremos. A gente Sim. pode morar lá 1000 anos, nós nunca seremos moçambicanos. Então, ninguém melhor para entender os problemas do país, sentir o que eles sentem do que eles, né? Então, nessa última viagem que a gente estava lá, a gente conseguiu levantar esses jovens e eles estão tocando todo o projeto da Yahoo lá. Como eu enquanto a gente disse, tá aqui. Deus, ele foi muito gracioso com tudo, assim. Da gravidez da Carol, onde ela não teve nada, não passou mal, não ficou enjoada. A gente acho que pulou, mas no voo que a gente fez da África do Sul para A gente nem Nampula, respondeu isso, né? da África do Sul para Nampula, foi África do Sul Nampula? África do Sul Maputo. África do Sul para Maputo, sentaram 3 pessoas assim, né, na poltrona, Carol, eu e um senhor. Esse senhor, ele era maior assim, grandão, e aí eu já estava cansado porque o nosso voo tinha atrasado. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar encolhidinho aqui no banco. E aí do nada o cara, você é brasileiro? E eu não ia puxar assunto com ele. Ele falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. E aí a gente começou a conversar. E aí eu falei, você mora aqui em Moçambique há muito tempo, você trabalha com o quê? Ele falou, eu sou ginecologista, obstetra e trabalho em Moçambique há 19 anos. Já fiz parte de muitos brasileiros, só que ele mora em um outro estado, só que ele passou uma outra clínica pra gente, lá da onde a gente já tá. E a clínica que ele passou chama Esperança. Nossa, mano, E aí, todos esses pequenos detalhes, e são detalhes pequenininhos que a gente falava, putz, Deus, o Senhor tá cuidando de tudo. A Carol, que vontade de comer um pão francês e um bolo. Não, pão francês não. Não, Não tem não como, era. né?
Não, era o que você tinha pedido? Era Bolo bolo de de cenoura. cenoura. Bolo de Aí cenoura. Que vontade de comer um bolo de cenoura e tal. Aí os missionários nos chamaram para tomar um café na casa deles. O que tinha? Bolo de cenoura. O requeijão que ela queria comer, um requeijão caseiro, porque lá não tem requeijão. Então, todos esses mínimos detalhes, assim, Deus foi mostrando como ele foi gracioso e com a equipe que ele levantou. Hoje a gente tem um projeto num hospital no norte de Moçambique. A gente está no norte de Moçambique, em Nampula, e aí temos um outro lugar chamado Nacala. Um dos meninos que está trabalhando com a gente, ele está fazendo faculdade de técnico em medicina. Lá tem essa especialidade. É o enfermeiro técnico de medicina e médico. É né? isso, é enfermeiro técnico de medicina e médico. Quando não tem um médico, o técnico de medicina responde como médico. Ele estava fazendo estágio nesse hospital e identificou uma necessidade nesse hospital. E ele fez toda a articulação e a gente só foi a ponte e as coisas estão acontecendo. Então, hoje a gente tem uma média diária de 25 a 30 crianças, porque são crianças internadas, então varia, que estão recebendo café da manhã, almoço e janta todos os dias, com fralda para as crianças que têm desnutrição e prisão de fralda, com livro para colorir e sabão para as mães lavarem a roupa delas. Nossa, E a legal. maioria dessas pessoas são muçulmanas e têm recebido o evangelho através dessa Você tinha ação. comentado, quando a gente teve uma conversa antes, que nesses hospitais eles não recebem café da manhã, almoço e jantar, né? É que é meio irregular, na verdade. Quando então, dá, é isso. Então, tem dia que eles recebem, dias que não, dias que é só uma refeição. Então, eles não conseguem Então é um ter complemento, uma tipo, regularidade. é um complemento pro hospital, assim. E Deus foi muito gracioso, porque alguns missionários que trabalham lá há muitos anos, mandaram mensagem e falaram: como vocês conseguiram entrar no hospital? Nossa, cara. Que a gente não fez nada. Foi o Amos, o moçambicano que tem trabalhado com a gente, e Deus usou a vida dele e parece que foi simples, parece que foi, a gente tem esse projeto, vamos lá, dá os insumos pra gente. Não, a gente quer entregar, tá bom, vem. E aí uma missionária mandou mensagem e falou: como vocês fizeram? Porque eu tô tentando fazer isso há anos e não consigo. Nossa, cara. Então, Deus tem sido muito gracioso com todas as coisas. Que da hora. E eu acho que o negócio que é muito poderoso, e eu vejo muito em vocês contando essa história, é a gratidão de vocês e essa percepção da operação de Deus nos pequenos detalhes, da presença de Deus nos pequenos detalhes, porque eu vejo muito quanto a gratidão, quando você é grato por algo, você, cara, fala, realmente foi Deus que fez. Você só consegue ser grato se você tem a fé que foi Deus que fez. Sim. E eu acho que essa gratidão, a partir do momento que você torna isso um hábito, você vai criando memoriais, né, para aquilo que Deus fez, que te lembram todos os dias daquilo que Deus já operou na tua história, daquilo que Deus já colocou no coração de vocês. E aí a Bíblia vai falar, né, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E eu acho que vocês, a partir do momento que vocês contam o testemunho de vocês e mostram o tanto de memoriais que vocês têm na história de vocês, empodera muito, tanto a narrativa do Yahope, mas principalmente o ministério de vocês, a continuarem trazendo isso e colocando esse ministério para frente, porque mostra o quão gracioso Deus já foi até aqui, que, cara, hope, esperança, trazer à memória aquilo que te dá esperança, não tem nada mais que mostre mais a presença de Deus e o quanto Ele ainda quer operar através da vida de vocês, através dessa iniciativa. A frase do livro do seu tio veio muito na minha cabeça, do título, que se a gente se coloca no lugar de que nós só somos um canivete na mão do carpinteiro, e a gente entende que o nosso lugar é esse, de que a gente não faz, é só o carpinteiro que usa o canivete para fazer todas as coisas. Eu acho que é isso, né? É ele. É ele que faz. Glória a Deus demais. Gente, papo bom, tempo voou. Você pode falar uma última coisa? Eu não quero ir embora. Eu tô achando maravilhoso. Não, é só uma coisa importante, mas queria que vocês falassem como que os membros da igreja, ou quem não é membro, enfim, quem assistir esse podcast, como que pode ajudar o projeto. Não sei se, enfim, é possível alguém ir lá, se quiser, ou se ajudar financeiramente, como que faz, enfim. Posso só falar o que você falou, como ajudar? Pode ser. Porque eu acho que a gente não resumiu o que é a Yahope, né? Tá. A Yahope é o primeiro projeto de desenvolvimento social da igreja fora do país. Então, através da Yahope, a gente quer poder levar dignidade às pessoas que forem trabalhar com a gente. E aí, a gente quer trabalhar com liderança local e levantar lideranças locais. Esse é um projeto que começou aqui na nossa igreja e é da nossa igreja.
E aí mais informações apuradas e detalhadas a gente tem no site, que a gente está estruturando um e-commerce lá, então todos esses produtos que eu dei para vocês, além da vela, do aromatizador que a gente faz, camiseta, a gente quer desenvolver bons produtos com um bom propósito, para que a pessoa vá comprar um aromatizador e não compre da Yahope só porque vai ajudar. Não, é porque é bom. O boné é porque eu gosto e quero usar. Então, vão ter essas coisas lá no site, né? E as outras formas que elas podem ajudar. E para ajudar, tem como ajudar financeiramente, né? Então, lá no site, você pode ser um parceiro da Yahope, que você pode escolher quanto tempo você quer ajudar e o valor que você quer ajudar. Presencialmente, indo para lá, né? E ajudando no projeto que tem lá. Então, tem essa possibilidade também. E em breve, né? Quando a gente estiver lá, a gente quer receber equipes ou pessoas. Isso. Então, no futuro a gente quer fazer viagens de curto, médio e longo prazo, né, para quem quiser. E também, até mesmo à distância, a gente está precisando de algumas ajudas, né? Então, na parte de mídia, por exemplo. Então, também tem essa parte virtual. Eu tenho esse dom, sei mexer com redes sociais e tal. Né? E outras coisas também, né? No site, coisas assim. E se tiver alguma área também que a pessoa queira ajudar, a gente dá um jeito. Se você tá vendo esse podcast e quer ajudar de alguma forma, entre no site da Yahope, a gente vai deixar em algum lugar. Ou na tela, vou deixar na trabalho pra edição, ou na descrição. Ajuda. Tenho certeza que você também vai ser muito abençoado ajudando esse projeto que é maravilhoso. O que significa? Sabia que você ia perguntar. Todo mundo pergunta. Eu achei que ela ia falar todo. Geralmente eu não falo, porque eu espero a pessoa ler. Porque eu acho que ele pode ler. tá no começo. Eu acho que ele pode ler pra descobrir. Então a gente vai esperar você ler. Vocês vão guardar, então? Tá aí dentro do livro o significado do Yeshua Yanela. Tá bom. O que vocês acham aí? O início é fácil. É Jesus. Pronto, já sabe uma parte. Jesus da janela. Bem, hein? Já dá pra ser intérprete. Pode me chamar, gente. Bom, então você que queria saber vai ter que comprar o livro e você descobre. Tá bom? É isso. Obrigado. Obrigado a Tamo você. Beijo, obrigado por ter topado. Obrigada, muito feliz gente. em ter vocês aqui. Que Deus abençoe demais o ministério de vocês. Amém. Vocês já são muito usados, mas em nome de Jesus vocês vão trazer alegrias Amém. e esperança para muitas mais vidas. Amém. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Forte abraço. Entendeu? Porque aí eu tenho um negocinho aqui pra você. Mas você quer... Por favor. Por favor, né? Você quer dar no final? Não, pode ser agora, se vocês quiserem. Então eu quero agora. Eu também. Então vai. Eu gosto de convidado assim. A gente tem um Traz presente aqui pra vocês. Fazer um unboxing no meu Da Instagram. Yahope. Pra senhora Rúbia. Obrigada. Mano, unboxing ao vivo. Toma. Nossa, tem até Eu não sei se vocês já têm o livro da Carol. Mano, não tinha. E eu fiquei... Quando a gente Minha mãe tem. Quando a gente marcou a gravação, eu fiquei a semana inteira falando, mano, eu queria pegar esse livro pra ler e a gente conseguir... Não tem mais gravação. E eu consegui falar sobre o livro durante a gravação. Que legal. Ai, toma. Toma. Aí, ó. Eu falei que eu queria, que eu achei da hora. Tem até uma dedicatória, eu amei. Mas e aí, esse livro? O que você me conta dele? Então, esse daí, na verdade, eu escrevi a primeira vez que eu tinha ido pra lá, né? Foi em 2016? 2016. 16. Não, foi quando eu fui pro seminário, foi 2016, tá certo. 2016. Aí ele é um diário de bordo, né? Então, Nossa. cada capítulo é um dia da viagem. Nossa, que legal, cara. Aí E tem agora- várias É fotos importante, eu também. acho, a gente falar onde que a gente consegue adquirir esses produtos da Yahope, esse livro. Eu ia falar isso agora. O livro da Carol agora tá na Amazon. Então dá pra... Agora dá pra ler em e-book, quem tem Kindle ou qualquer coisa do tipo que dê pra ler. Então tem na Amazon. E os produtos da Yahope a gente vai em breve lançar no site da Yahope um espaço que a pessoa vai poder comprar os nossos produtos por lá. Se não, aqui na igreja nos cultos de domingo.